Quando viramos a última página de 2 Reis, o que resta é um silêncio ensurdecedor. O ar pesa com o cheiro de fumaça e a poeira de um reino desfeito. Jerusalém, a cidade de Davi, está em ruínas. O templo de Salomão, outrora o epicentro da glória de Deus na terra, foi violado, queimado e reduzido a escombros. 2 Reis fecha a cortina com um nó na garganta, nos mostrando o resultado final e trágico da infidelidade. É o ponto mais baixo da história de Israel. E é exatamente aí, no meio dos escombros da memória, que uma pena começa a se mover e a história recomeça. O livro de 1 Crônicas se abre, e a pergunta que ecoa é: por quê? Por que voltar? Por que recontar? Porque a história de Deus nunca termina em um ponto final de julgamento. Se 2 Reis é a autópsia que explica a causa da morte de uma nação, 1 Crônicas é a primeira batida de um coração que volta a viver. É a prova de que a misericórdia de Deus sempre terá a palavra final. Este livro é a voz de Deus para uma geração que herdou as cinzas, ensinando-a a encontrar esperança não no que foi perdido, mas naquele que nunca se perde. Para fazer isso, o cronista, inspirado por Deus, nos guia por 2 grandes jornadas. A primeira é para dentro, para as nossas raízes. Os primeiros 9 capítulos nos lançam em um aparente deserto de nomes. Uma genealogia que parece interminável. Mas isso não é um teste de resistência. É uma terapia de identidade. Para o povo que voltou do exílio sentindo-se anônimo e desconectado, cada nome era um tijolo na reconstrução de sua história. Era Deus tecendo um fio de ouro que começava em Adão, o pai de todos, e passava por Abraão, o pai da fé, até chegar a eles. E aqui vemos a revelação progressiva em ação. As genealogias são como um funil divino. De toda a humanidade, Deus foca em uma família. De uma família, em uma nação. De uma nação, em uma tribo específica. A tribo de Judá, a tribo dos reis. E de Judá, ele ilumina uma única linhagem, a de Davi. É a forma de Deus dizer: apesar do caos e do exílio, meu plano para trazer ao mundo um Salvador através desta linhagem nunca foi interrompido. Ele está a caminho. A segunda jornada é para cima, para o padrão do reino de Deus. Quando a narrativa finalmente se concentra em Davi, notamos algo fascinante. Não encontramos aqui o Davi que foge, que hesita, que comete adultério e planeja a morte. Esses fatos já registrados em Samuel não são o foco aqui. O cronista não é um historiador tentando esconder a verdade, mas um teólogo pintando um retrato. Ele nos mostra a essência do chamado de Davi. Ele nos apresenta Davi como o rei segundo o coração de Deus. E qual era a paixão desse coração? O cronista revela que o maior projeto de Davi não era expandir suas fronteiras, mas estabelecer a adoração a Deus no centro de tudo. Ele dança com abandono diante da Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Ele transforma guerreiros em adoradores, organiza uma orquestra de milhares de músicos para que o louvor nunca cesse, e dedica seus últimos dias a acumular tesouros, não para si, mas para a construção de uma casa para Deus. Aqui, a revelação progressiva cria uma silhueta. Ao nos dar um retrato idealizado de Davi como o rei adorador, o livro cria uma santa expectativa. Ele nos faz ansiar por um rei que não apenas apontasse para a adoração, mas que fosse, ele mesmo, digno de toda a adoração, um filho de Davi que pudesse preencher perfeitamente essa silhueta de realeza e santidade. No final, 1 Crônicas nos deixa com uma verdade transformadora. A verdadeira identidade de um povo não está no solo que ele pisa, nem na força de seus exércitos, mas no Deus que ele adora. A nação é forte quando seu coração bate em sincronia com o coração de Deus. Este livro lança as bases da esperança, mostrando que a aliança de Deus com Davi não falhou. Ela estava apenas esperando o seu cumprimento final e perfeito. E esse cumprimento tem um nome: Jesus. Jesus é o rei perfeito para o qual o retrato de Davi apontava. Jesus é o templo vivo, a própria presença de Deus entre nós, tornando obsoleto um edifício de pedras. Ele é o descendente de Davi cujo trono é eterno e cujo reino não tem fim.
Toda a esperança semeada em 1 Crônicas floresce plenamente na pessoa de Cristo. Para ele apontavam as genealogias, para ele apontava o anseio por um rei justo, para ele apontava o desejo por uma adoração verdadeira. E para nós, hoje, somos os herdeiros dessa história. Pela fé em Cristo, fomos enxertados naquela mesma genealogia da graça e somos chamados a fazer de nossa própria vida o templo onde a glória de Deus habita e a transformar nosso trabalho, nossa família e nossa arte nos instrumentos da sua magnífica orquestra de adoração. Mas a visão de Davi, por mais gloriosa que fosse, era apenas a planta baixa, a fundação de um sonho. Ele preparou o caminho, mas coube a seu filho a tarefa monumental de erguer a casa de Deus. Se a preparação te comoveu, espere até ouvir o som dos martelos e dos cinzéis e ver o brilho do ouro e do bronze tomando forma. Em nosso próximo vídeo, mergulharemos em 2 Crônicas para testemunhar a construção e a dedicação do Templo de Salomão, o momento em que a nuvem da glória de Deus desceu e encheu a casa de forma visível e poderosa. A história está longe de acabar. Portanto, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe, e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.